Vamos lá, pessoal, vamos ao comentário do jogo do Internacional que perdeu em casa para o Vasco da Gama por 1-0, resultado muito ruim mesmo, porque era o jogo para o Internacional se aproximar do G4, e isso não aconteceu. Perdemos para o Vasco e vamos às circunstâncias do jogo. Eu quero tratar, eu sou jornalista, eu sempre trato por ordem de importância dos acontecimentos da partida. E a coisa mais importante que aconteceu hoje no jogo foi, de novo, o Internacional prejudicado pela arbitragem. Um escândalo que aconteceu no primeiro tempo de uma arbitragem brasileira que é nojenta, que é absurdamente ruim. Não adianta tu dar tecnologia, tu dar câmera de TV, tu dar telona, não adianta quando é ruim, só potencializa a ruindade. O Leonardo Gaciba no comando da arbitragem do futebol brasileiro é uma das piores coisas que aconteceu no nosso futebol nos últimos tempos. O D'Alessandro faz um golaço, não houve falta do Cuesta. Ele para o jogo por 7 minutos, anula equivocadamente o gol do Internacional, dá amarelo para o D'Alessandro, o jogo parou aos 44 minutos, e quando ele volta, ele só dá 1 minuto a mais de jogo, sem obedecer qualquer ideia de acréscimo. Um absurdo. E digo mais, muda completamente a circunstância do jogo. Se o Inter faz 1-0 naquele momento, o Vasco se abre porque está perdendo e era mais provável que tomasse o segundo gol que fizesse o seu. O primeiro tempo do jogo. E a arbitragem. Agora nós vamos às questões da partida. O primeiro tempo do Internacional foi um crescendo. O Internacional começou o jogo de forma tímida, tendo algumas dificuldades de chegada, depois foi acertando. D'Alessandro, o nome do jogo. D'Alessandro foi o melhor jogador do Internacional na partida. D'Alessandro comanda todas as ações do Internacional e ainda é muito importante para o Inter. Ele fez um golaço no primeiro tempo que foi anulado. O Inter termina o primeiro tempo, teria vencido por 1-0 e as condições do andamento do jogo eram interessantes para o Internacional numa sequência normal. Se tivesse terminado 1-0, o juiz não tivesse errado, que vencesse a partida. No segundo tempo, o Inter toma um gol. O Internacional, a partir daí, o Vasco se fecha, só saem escapadas rápidas e o Internacional estabelece as suas ações para tentar virar a partida. O Inter teve produção, o Inter construiu várias chances de gol, pelo menos 4 chances claras de gol no segundo tempo. Teve 2 com Cuesta encabeçada, teve uma com Guerreiro claríssima, uma com Wellington Silva claríssima, teve mais até, mas enfim, houve produção. Mas houve o pecado do Internacional em colocar a bola para dentro. Houve uma dificuldade do Internacional em ser efetivo. E é uma coisa que não é de agora. O Internacional é um clube que precisa criar muitas oportunidades de gol para fazer um gol. Este pecado hoje impediu que o Internacional, no segundo tempo, estabelecesse uma reação efetiva na partida. Em relação a individualidades, eu acho que os nossos meninos estão cada vez mais se afirmando para a gente projetar um futuro. O Sarrafiori entrou bem no jogo, no lugar do Nico Lopes. O Heitor é um belo lateral direito, O Bruno Fux é um zagueiro de qualidade técnica e muita personalidade. Ele até hoje, de forma meio atabalhoada em alguns momentos, porque tem sangue, tentava resolver a coisa lá na frente, mas a gente sabe que tem aí um futuro absolutamente promissor. O Cuesta monstruoso. O Cuesta é, do lado esquerdo, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Não conseguimos efetivar uma reação dentro da partida, mesmo tendo sido prejudicado pela arbitragem. O segundo tempo do Internacional tinha que ter apresentado essa reação. Ao menos empatado o jogo, o Internacional teria que ter conseguido. A gente conseguiu trabalhar a bola pelos lados, o D'Alessandro sempre comandando tudo passa pelo D'Alessandro, o que é bom por um lado, porque nós temos o D'Alessandro, e ruim por outro, porque quando ele não está, nós temos uma dificuldade ainda muito grande de articulação e de produzir, e o D'Alessandro é um jogador que está se encaminhando para o final da carreira e nós temos que pensar nessa evolução e nessas alternativas, especialmente projetando a próxima temporada. O Edenilson é muito mais do que vencendo, O Edenilson, se precisa recuperar o futebol do Edenilson, aquele que fez dele o melhor jogador do Internacional do meio do ano passado até as grandes decisões deste ano. O Edenilson é mais do que isso, nós sabemos da qualidade do Edenilson. E o Internacional tem uma dificuldade, há muitos jogos não marca gols com seus atacantes. Os atacantes do Internacional precisam voltar a ser efetivos. A gente poderia até dizer que o Guerreiro não estava sendo abastecido no jogo. E pouco chegou a ele, mas chegou. Uma vez, pelo menos, chegou. E o Guerreiro, quando começou no Internacional, chegava uma vez e ele resolvia. Hoje chegou com clara situação e ele não conseguiu botar para dentro.
O Nico Lopes é um jogador também de grande movimentação, mas precisa recuperar aquilo que fazia dele o melhor finalizador do grupo do Internacional. Isso não está acontecendo. Então são evoluções que precisam acontecer. De um time do Inter que perde dentro de casa, no momento em que a vitória era fundamental, como disse antes, para se aproximar novamente do G4. Tem que recuperar fora agora. Tem que buscar fora esses pontos. Nós não podemos pensar na hipótese de não estar na Libertadores da América do próximo ano. A nossa condição de momento é a 6ª colocação e a gente precisa evoluir. Valeu, grande abraço.